Fala, cafezeiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, mais um episódio, mais uma gravação. Sim, sim. Para quem não me conhece, eu sou a Cristiane Oliveira, esse aqui é meu parceiro, Danilo Rodrigues. Danilo Rodrigues, meu parceiro, meu cunhado, Esse aí meu você irmão. pula. Isso você pula. Bom, vamos lá para o nosso 12º episódio. Estamos super animados, como sempre. É sempre muito bom estar aqui, né? Sempre Nessa muito mesa, bom, ansioso. ouvindo histórias inspiradoras. Legal. E você, Danilo? Bom, sempre ansioso. 12º, mas parece que é o primeiro. É, sempre. Eu sempre tô nervosa. O frio na barriga nunca passa, né? É verdade. É bem legal. E para você que está nos assistindo aí, seja pela primeira vez ou a 12ª, espero que seja, Sim. o propósito desse canal a gente sempre reforça. Inspirar pessoas a encontrar o propósito profissional. E aqui a gente traz profissionais que vivem de propósito. Porque o nome Segredo no Café, geralmente, quando o seu chefe vai te chamar para te promover ou para te dar uma boa notícia, ele te chama para tomar um café. Ou você vai fazer uma sociedade, uma parceria, montar um negócio, uma consultoria, etc. Geralmente você vai tomar um café. Então, esse ambiente de café acontece muita coisa profissional e empresarial. Por isso, o segredo no café. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho, comenta aí qual é a sua profissão, o que você gosta de fazer, faz por amor? Quem sabe você não pode ser o próximo aqui a ser entrevistado. A gente está precisando, está com a agenda aberta, então comenta aí, tá? A gente está com uma pessoa aqui muito legal, muito especial, uma pessoa que é amiga, Sim. né? Foi amiga minha, trabalhou por 5 anos comigo em uma Nossa, empresa. suportou Danilo. Suportou Danilo. Me suportou. É. Aprendi muito com ela Que bom. e nada mais, né, legal, né, nada mais honrado do que trazer ela aqui, né? Estamos aqui com Gislene Neves. Gi, seja muito bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, gente. Que honra, né? Muito gostoso saber, né, de estar vendo todo esse desenvolvimento desse canal, porque acho que trabalhar com propósito é algo que nos enriquece. Foi um imenso prazer trabalhar com o Dan, né, num período das nossas vidas, a gente conseguir crescer juntos, né, e aprender um com o outro. E muito obrigada, gente, pela oportunidade de vir aqui hoje falar um pouco, né, de tudo que aconteceu aí nessa trajetória para que a gente possa alcançar outras pessoas. Ai, a honra é nossa, com toda Sim. certeza. É um prazerzaço de verdade. Mas vamos lá, Gislene, a gente quer começar pelo começo, né? Antes do call center, da sua profissão de fato. Quem é a Gislene? Quem sou eu, né? Bom, hoje, né, eu sou a mãe da Lara, esposa do Kleber, né, assim, uma pessoa que, ao longo desses anos, entendeu que a minha essência é o que é prioridade. E hoje eu posso dizer que, com ou sem o crachá, eu sou a mesma pessoa. Porque em muitos tempos, né, algumas coisas do pessoal eu me sentia meio que forçada a ajustar ou a mudar por conta de comportamentos corporativos, mas ao longo dessa trajetória toda eu aprendi que a Gislene, que é sensível, que é carinhosa, que é amorosa, que se emociona fácil, não precisava mudar. Ela precisava equilibrar isso, inclusive a sua própria vida pessoal. E esse autodesenvolvimento que me permitiu ser melhor na vida pessoal também, no olhar de equilibrar esse meu sentimento, equilibrar essas minhas emoções, me permitiu ser uma pessoa melhor com ou sem o crachá. E hoje, né, uma senhora jovem de 43 anos, me sinto muito melhor e a mesma pessoa, com e sem o crachá. Ai, que ótimo. Legal. Tem identidade, né? Pessoal, a Gislene, ela é especialista em call center e atendimento ao cliente, experiência do cliente. A gente vai conversar bastante sobre isso. Gi, conta um pouquinho da sua formação também pra gente, por favor. Minha Suas formação formações. de graduação, né, foi em letras e posterior eu fiz uma especialização em pedagogia e tenho um MBA em gestão empresarial e um MBA em gestão realmente no foco da área da saúde, né, que foi a área que eu acabei me especializando por toda a parte de atendimento ao cliente e de call center.
Então, assim, a área de letras, né, acabei não conseguindo não, acabei não engajando nesse ambiente total da educação, pelo motivo de ter entrado na área corporativa, no âmbito do call center, e ali eu ter me apaixonado. Então, acho que a graduação não me levou de vez, vamos dizer assim, para a área total da educação, por esse motivo de eu, graças a Deus, desde o primeiro momento, sentadinha lá numa PA, ter tido essa paixão e como agregou, né? Também acho Sim. que a minha graduação e todas as especializações que eu fiz me agregaram nessa área de negócio. Sim, você falando que você se apaixonou, como que foi o seu começo, então, no call center? Começo no call center, né? Surgiu, assim, a partir de um contato até no âmbito religioso, né? Na época eu participava de uma igreja, congregava, e um colega comentou, né? Que estava precisando de atendente de call center, né? E eu falei assim, nossa, atendente de call center, né? Quero conhecer, quero saber, né? Eu quero trabalhar. E aí foi quando ele iniciou todo esse processo. E eu comecei a trabalhar em um call center, um lugar que conectava várias ligações de vários lugares e eu ficava imaginando, né? Caracas, né? Como que alguém em tantos lugares ligam todos para os mesmos Sim, lugares e se organiza aqui? sim. Então eu fui parar num call center, né? De uma maneira assim que foi não planejada, mas que ali eu entendi que existia um propósito e que era possível uma oportunidade nascer e constituir uma carreira. Eu tô super curiosa, porque um adendo aqui, tá? Eu já fui call center, né? E dentro desse âmbito, né, dessa galera aí, dessa profissão, não é tão bem vista, né? Então, quando Muito. você falou, me apaixonei, eu falei, ué, quero saber mais. Ué, E a gente até pegando um ganchinho dessa sua fala do não é bem vista, eu sim, acho que tem muito esse olhar também, né? Uma coisa De que novo, call hoje center me é, ligando. sim, hoje até às vezes me incomoda quando alguém fala assim, né? Ai, tem um currículo de uma pessoa aqui, leva lá para entrar num call center. E eu aprendi que assim, não é para qualquer um também. Não é um lugar assim que olhe com aquele olhar de que não tem uma qualificação, ele serve para ser um atendente de call center. Um atendente de call center, ele precisa primeiro desejar, se ter essa vontade, como eu tive e me apaixonei. E ter uma competência técnica desenvolvida, porque você vai lidar com pessoas, você vai lidar com, né, outras referências de solicitações que você precisa ter uma competência técnica também. E aí tem esse olhar de que sempre são chatos, né? Incomodam. Mas não, é uma galera assim que eu me apaixonei mesmo e tenho um carinho imenso pelas minhas crianças. Costumo até chamá-los de crianças porque é um olhar que a gente está desenvolvendo. A gente desenvolve profissionais como eu fui desenvolvida e é um prazer imenso ter tido essa oportunidade. Ela vai até contar um pouquinho muito depois aqui, bom. mas hoje ela é gestora, né? Uhum, Começou lá, mas hoje ela gere toda uma equipe. Ela vai contar um pouquinho depois. que Bom, ótimo. a percepção quando fala de call center, né? Quando alguém te liga assim, essa pessoa, poxa, de novo, me ligando, me oferecendo, vendendo algo e tal. Quando não é cobrança, que é né? As pessoas ficam mais incomodadas quando é Sim. cobrança. Aham. É desafiador, né? Trabalhar assim, porque eu fico imaginando o emocional das pessoas. Como que é lidar com o emocional, assim? Como é que lidar com os clientes, aquela tensão? Como que é lidar o dia a dia com esses clientes que ou desligam na cara ou tratam mal você? Como que é isso? É desafiador, né? Como nas nossas vidas. E, assim, ao longo dos anos, tudo vem evoluindo muito, inclusive, né, as gestões, né? Eu falo assim, eu tive exemplos maravilhosos de gestões, né, que sempre conseguiram transformar isso. E o que eu aprendi muito e tento levar para que eles consigam lidar com toda essa situação é que não é sobre você. Você tem que entender que a pessoa do outro lado, ela está vivendo emoções, situações, inúmeras coisas que ela, naquele momento, tem você ali para buscar trazer uma solução. E quem está sendo treinado, direcionado, preparado é você. Então, a gente precisa que, nesse momento, né, tenha esse equilíbrio. E uma coisa que eu procuro muito fazer é assim. Engajar eles nas situações. Não dá para eles atenderem um público de saúde
eu dizendo para que eles sejam sensíveis, se no dia que eles estão doentes, né, nós não tivermos a sensibilidade por eles. Não dá para a gente dizer que eles precisam entender que aquela pessoa é um familiar que está sem entender o que está acontecendo, né? Atualmente eu estou num ambiente de oncologia, então assim as pessoas que ligam são familiares que têm pacientes oncológicos e que estão vivendo situações muito difíceis, se nós também não entendermos eles nessas situações. Então, acho que a proposta muito é essa, né? E tem tido bastante sucesso nesse sentido, de engajá-los, de fazer eles entender que aquela causa não é simplesmente para a entrega de um indicador operacional, é para que você viva o que você está se propondo a fazer. Do contrário, vai virar uma mentira. Empatia, né? Sim, Empatia, entender. A gente falava muito isso onde trabalhávamos, que não é com você, é com a empresa, é com a instituição, e a pessoa tá falando problema. Se colocar no lugar da pessoa. uma sensibilidade mesmo, e falando até sobre isso, como que é para a saúde mental, assim, dos atendentes, né, também, porque é uma cobrança também por trás de bater metas, né, então lidar com tudo isso, é o cliente aqui, a empresa aqui, o chefe aqui e tal, e como é que faz? Puxando sempre o gancho, eu tento sempre muito pegar as metas, os indicadores, né? Porque nós todos, em grande maioria, as instituições não são filantrópicas, né? Óbvio que elas têm a busca por um resultado, e é uma das coisas que sempre gosto muito, né? De casar o resultado, né? Daqueles indicadores com as entregas do que é o nosso comportamento. E tentar mostrar para eles isso, para que eles não fiquem, né, nessa tensão de se sentirem cobrados por TMA, por indicador de nível de serviço, com um olhar que venha trazer para eles, né? TMA. É isso que eu ia Defina falar. TMA para o pessoal que não sabe o termo. Verdade. Desculpa, gente. É tão familiar, né? Que é o tempo Sim. médio de atendimento, né? Quando a Legal. gente fala de call center, nós temos alguns indicadores operacionais, que é o tempo médio de atendimento, o nível de serviço, que é o tempo que eu atendo, né? Aquela pessoa que está me ligando. Então, a gente tem algumas metas para que as pessoas não fiquem nas famosas filas, né? Que são os indicadores ruins para nós. E ali a gente tenta... pelo menos nas minhas gestões, né, eu procuro muito fazer isso, de mostrar para eles o porquê daquilo. Então, não importa, né, o TMA no sentido se você precisa de tempo a mais para poder atender aquele cliente. Se é um cliente que precisa que realmente você faça isso, para você se sentir bem. É uma ligação que te trouxe, né, uma situação que mexeu com você em vários sentidos. Me deixou com muita raiva, me deixou com muita tristeza, me deixou muito mexido. Você vai colocar uma pausa e vai lá fora dar uma respirada. Que Porque bom. eles têm essa questão, né, das 6 horas, das pausas, né, que vocês às vezes sabem que tem umas métricas, mas nas minhas sessões eu costumo muito dizer isso. Põe a pausa e vai lá fora se resgatar, vai lá fora, voltar para o seu cenário. Porque, ao contrário, acontece isso, né? De em algum momento ter um burnout. Porque eu acabei de ter uma ligação que foi um sentimento de raiva gigantesco. Veio uma outra que foi um sentimento de angústia. E vão se juntando esses sentimentos. Sem nenhum momento eu ter um respiro, acaba que acontecendo algumas coisas não bacanas. Mas isso é hoje, né? Assim, você trabalha bastante tempo no call center. Eu nunca trabalhei em call center, mas eu ouço muitas pessoas falar que era meio que cruel, assim, o ambiente, de você não poder ir no banheiro com frequência, você ter que bater o ponto ali e Sim. voltar correndo pra Sim. mesa porque tá o telefone tocando. Sim, eu lembro que o tempo para comer, assim, era 20 minutinhos. Aí a gente descia pro refeitório, aí tava uma fila do micro-ondas pra esquentar a marmita. A gente ficava lá, tipo, 20 minutos só pra esquentar a Esperando, marmita. então. Isso mesmo, acho que com o tempo as coisas foram melhorando, né? Sim, Como eu que bom. citei. E existem ainda os padrões, né? Porque em maioria eles trabalham 6 horas, né? Tem as regras das normativas referente ao call center que faz esses indicadores deles, mas eu falo assim, nas minhas gestões, a gente procura entender as pessoas. Sim, você tem esse tempo, mas se for necessário, em uma situação como essa, que você desceu e teve algo que, né, que impediu, e acho que aí fica, né, um recado para todos que fazem gestão de entender esses cenários. Será que está acontecendo isso de um micro-ondas para X pessoas? Eu acho que eu vou ter que ter 3 ou 4. Então, é necessário, né, que as empresas, todas as instituições possam se adequar para que esse time possa executar da melhor maneira possível. Elevador, às vezes ele tem que se deslocar de elevador para o andar X e o elevador não chega, ele perde o tempo dele ali. A gente ficava assim, teve uma época que a gente fazia assim,
Pegava um atendente, ele levava a marmita de todo mundo, ia na frente, aí ia esquentando, aí todo mundo descia em 20 minutinhos Não, mas e conseguia almoçar. É a gente cruel, precisa né? se adequar, Tem não que dá ser para. humano, né? Tem que ser Entendi. Mas faz humano. tempo já isso, gente, faz um Ah, tempão sim. já. Não, e se as empresas não mudarem, É, elas vão falir. Não vai ter ninguém para trabalhar para elas. é. Eu Mudou, não sei como que o é ambiente hoje, mudou. mas era assim. Não, é necessário se adequar, né, e entender essas necessidades para que a gente possa ter as pessoas, né, satisfeitas e felizes para trabalhar, né? Do Sim. contrário, elas não entregam o melhor delas. Ninguém entrega o seu melhor estando insatisfeito. Não, legal. Vamos baixar um pouco essa tensão aí. E eu tenho uma pergunta para fazer em relação a nessa sua carreira aí, teve alguma situação engraçada que você não esquece? Tipo, deve acontecer ligação de tudo lá, alô, é do gás, etc, tal, enfim. Acontece mesmo. Ah, ligação, assim, agora eu não vou lembrar, mas eu lembro de uma que foi com os atendentes, né? Assim, e que foi engraçado e que me marcou muito. Eles tinham errado em alguma situação, que eu não lembro qual que era, né? E uma profissional dentista veio trazer uma orientação para eles, né? Aí pediu aquele famoso momento, né? Que você já foi de call center, deve conhecer também. O famoso momento que aí eles param, né? E ficam ouvindo. E aí a doutora começou falando assim, então, o gato subiu no telhado. E começou a falar a situação. Aconteceu isso e isso. Vocês precisam, né, não atuar dessa maneira, tal. Vocês entenderam? Conseguiram compreender? Aí um levanta a mão e fala assim, doutora, eu só não entendi a parte do gato subiu no telhado. Aí a gente fala, meu Deus, de tudo, você não entendeu, o gato subiu no telhado. Então, assim, é uma coisa engraçada do ambiente deles, fora todas as situações que a gente já viveu de festas, né, de coisas engraçadas que aconteciam. De ligações, realmente, agora assim, eu não lembro de nenhuma. Mas o call center por si é divertido, né, tem um ambiente Sim. descontraído. Imagino. E aí, uma das coisas que eu levei para sempre, né, assim, de a gente sempre ter esse momento que ajuda a aliviar essas tensões, ajuda a aliviar esses momentos que às vezes a gente não consegue controlar do outro lado da linha, né? Sim, na minha época, a gente era muito fiel à nossa equipe, assim, a gente virou uma família. Inclusive, eu tenho amigas até hoje, né, que veio pra minha vida, né, tipo, toda vez que a gente tinha uma situação, assim, engraçada, um contava pro outro e, tipo assim, virava meme hoje, né? Hoje a gente falaria meme. Mas a gente sempre passa por situações assim, clientes muito engraçados, clientes que ficam perguntando, ah, você fala da onde, tal, de onde que é, não sei o que, onde é que vocês estão? Era assim, era Não muito de engraçado. sotaques, né? Eu tive operações que ficavam em Curitiba e, né, Aham, pessoas do Pernambuco ligavam e aí eles sim. percebiam e questionavam, né? E também pessoas do Rio de Janeiro ligando para Curitiba. Então, sempre muita... Você não é daqui não, É, eles né? perguntam mesmo. Teve um cliente até que eu atendi, eu trabalhava com vendas, né? E eu atendi, ele era lá de Salvador. Aí o sotaque mesmo, baiano, né, tudo mais. E ele falava, moça, mas você é de onde? Eu falei assim, não, a gente é de São Paulo, tal. E ele, ah, vou trazer você pra Bahia, você precisa conhecer a Bahia, e não sei o que. É muito Eu fico engraçado. imaginando hoje, pós-pandemia, deve ter uma galera carente querendo Tá? bater papo, que deve ligar lá e ficar contando da vida. Sim, é verdade Falar, mesmo. moça, eu tenho TMA aqui. Não, isso acontece muito com o próprio paciente, né? Assim, que liga para poder, né, solicitar os agendamentos e afins e começa a puxar um assunto e conversar. Sim. E que a gente direciona sempre a entender, né? A conduzir de uma maneira que a gente consiga executar realmente o que é necessário, mas que não que corte, né? A questão de scripts, por exemplo. Ah, e se me desejar um Feliz Natal, eu não posso responder? Responde. Sim. No mesmo calor que você Acho que o script recebeu. é só para ter um norte mesmo, Isso. né, para Um encaminhar. roteiro, eu costumo É dizer, igual a gente sabe? aqui, né? Tem um É, Uhum. roteiro, eu tá? costumo dizer que é um roteiro, né, para tentar direcionar algumas coisas, mas se, né, diante daquilo, né, alguns entram de alguma maneira que você não estava preparado, você continua seguindo, mas entregando para ele o que ele precisa. Se é uma conversa, segue um pouco, né, mas Sim, o importante é deixar o cliente, né, o paciente satisfeito no final. perfeito. Legal. Você como gestora, como que você enxerga o futuro do atendimento telefônico agora com a IA, aí agora essa tecnologia toda, Essas né? automações. Exato, tudo ficando muito, parece que mais prático, mas como que vai ficar, né, humanizado? Como que vai ser? Como que você enxerga o futuro? Eu acho que uma coisa que a gente tem que olhar para a IA, né, assim,
que ela não veio para nos substituir, né? Eu acho que é algo que a gente precisa deixar muito claro, assim, que nós temos emoção. A IA nunca vai ter, ela nunca vai vivenciar isso. Então, diante de todas as tecnologias que a gente vem colocando, que a gente faz, né, com que a gente acrescente valor para o paciente ou até mesmo para o cliente em qualquer outra categoria, ele não vai substituir o humano. Eu acho que a gente precisa olhar com uma visão de oportunidade. Então, eu como ser humano, né, um ser pensante, eu vou conseguir me colocar em outros momentos. Eu disse que esses dias até, né, vindo do Rio para São Paulo, que a gente foi lá fazer a implantação de uma unidade, e a gente teve um curso recente sobre IA. E aí eu fiquei olhando assim, né, o processo da aeromoça, aquele momento que ela sai fechando todos os bagageiros. Aí eu falei, isso poderia ser uma IA fazendo, né, um botão ou alguma coisa, porque nesse momento ela poderia estar passando e olhando para mim, nos meus olhos, falando se ela está bem, se ela está com uma criança, está confortável. Então, é nesse olhar, eu acho que a gente precisa olhar que a IA vai agregar. A gente vai pegar o humano e deixar ele fazer, que é aquilo que ele sabe fazer, que é sentir, que é cuidar, que é tocar, que é pensar. Então, eu olho muito para que a parte de telefonia vai acontecer isso. A gente vai substituir algumas coisas que são automáticas para que seja feito dessa maneira e pegar tudo aquilo que é sentir, tocar, pensar, para ser conduzido de uma maneira melhor, né? Muito bom. Não, legal. Se quiser tomar uma água, a gente tá metralhando você de Ah, perguntas não aqui. bebendo, já tô à Pega um vontade, pouquinho de obrigada. água pra dar uma respirada. Eu fico imaginando assim, deve haver uma preocupação da galera, talvez chegando até você, né, como gestora, ali perguntando, e aí, vai cortar algumas pessoas, vai substituir? Toda vez que vem uma automação, acho que deve gerar alguma preocupação na galera na redução de colaboradores. Acontece isso? Não tem acontecido nesse sentido de virem abordar, né? Mas eu lembro até de outros momentos, ainda antes da IA, que às vezes acontecia isso, até quando a gente otimiza um processo. Que acontece, né? De virem questionar, né? Ah, mas essa situação vai ter um sistema. E eu trago sempre esse olhar. Assim, toda automação ela tem uma melhoria de qualificar você como ser humano. Então a gente entende que sim, vai ter lugar para todos, vai existir um lugar, uma maneira com que a gente possa colocar isso e mais para frente, óbvio, né? Não vai ter essa, como eu posso dizer, essa contratação, um olhar como a gente tinha hoje, né? De a gente colocar tantas pessoas para fazerem algo que a gente consegue otimizar. Mas hoje eu não tenho vivido esses questionamentos, mas eu procuro muito, quando tem automações, de colocá-los, né, no sentido de a gente pode fazer coisas melhores, e é por isso que a gente precisa fazer com que esses processos sejam organizados, né, com a devida máquina ali, que pode ajudar a gente para a gente tomar mais um cafezinho, ter um tempo Tem mais melhor, tempo, né? né? Você não começou na área hospitalar, certo? No call center. Você vai contar um pouquinho onde você começou, qual parte, e o que te inspirou, te motivou a migrar para o setor hospitalar? Bom, eu comecei, né, em atendimento de call center de operadoras de saúde. Então, assim, na área da saúde foi algo que sempre, né, eu estive. Ir para a área hospitalar foi uma coisa que natural, assim, aconteceu de uma maneira bem genuína, eu posso dizer, porque me fez apaixonar também por esse contato olho no olho do paciente, né? Então, eu estava numa operação de call center, de uma área hospitalar, mas com uma oportunidade de ir para um corporativo e fazer implantações, né, de um call center único para vários hospitais, e que nesse momento eu também tive a oportunidade de conseguir colocar em prática esse contato com o paciente. Então, migrar para o ramo hospitalar me permitiu ter esse olho no olho, sentir, viver situações, participar de atendimentos em recepção, e que hoje, né, fez com que a minha carreira migrasse. Então, hoje eu tenho esse olhar de implantar call centers para olhar para dentro de instituições, né, terceiras, e ter esse matricial junto com os atendentes, e uma operação direto com recepções, atendimento hospitalar e clínicas que me permitem desenvolver pessoas para continuar o trabalho que começou lá no call center. Sim, eu Legal. percebi que você, Gislene, pessoalmente aqui falando, preza muito pela sensibilidade, já que trabalha nessa área, né, hospitalar. E falando de atendimento telefônico e falando de presencial, quais são as principais diferenças, assim, para ter um atendimento de qualidade, tanto pelo telefone quanto presencial?
Eu acho que assim, em ambos, né, precisa brotar do coração aquilo que você está fazendo. A diferença é que no atendimento presencial vão enxergar isso nos seus olhos. E no atendimento telefônico vão sentir e ouvir isso na sua voz. Então, assim, a nossa voz fala, demonstra o nosso coração, demonstra a É nossa verdade. emoção. E os nossos olhos também não mentem, né? Quando a gente olha nos olhos das pessoas, elas sentem o que está no nosso coração. Então, é isso que eu busco equilibrar entre eles, né? São maneiras diferentes de demonstrar essa emoção, mas que os seus olhos nunca mintam, que você viva realmente essa realidade que você está aqui colocando para o paciente. E você no telefone a mesma coisa. E entra toda aquela parte. Se é um dia que eu não estou bem, que eu não estou legal, que os meus olhos não vão transmitir aquilo que realmente eu quero, eu preciso me separar um pouco. E eu trabalho muito com essa liberdade, que graças a Deus eu consigo hoje, nos meus gestores, nos gestores que eu tive, também compartilhar da mesma ideia de permitir isso, de permitir que eu fale, não, deixa fulano ali um pouquinho, hoje não tá legal, deixa ele, né, se reencontrar e a gente conseguir fazer isso, porque é muito importante, muito, muito mais importante do que a gente simplesmente seguir protocolos e, né, metas estipuladas e assim por diante. Como é lidar com pacientes, aliás, familiares, um momento sensível? Porque, como você disse, você está numa rede oncológica agora, então esses momentos sensíveis são frequentes, até pela seriedade, né, da rede hospitalar oncológica. Como que é lidar? Como que é a orientação também para os colaboradores, para não se envolver emocionalmente? Porque acho que tem que ter esse equilíbrio, né? É até mesmo porque se envolve, Sim. né? Nossa, deve ser muito desafiador. E aí eu falo para vocês que é nesse desenvolvimento todo, né, do autoconhecimento que eu aprendi e que eu ensino hoje. Nós somos seres humanos. Não adianta dizer assim, ai, mas você não pode se emocionar. Você não pode se envolver com o familiar, você não pode se envolver com o paciente. Nós não podemos chorar mais que eles, mas nós podemos chorar com eles. E se for necessário, né, nesse processo de empatia, né, a gente estar ali do lado, chorando com, no sentido de segurar a mão e demonstrar uma compaixão, vai ser feito e assim é necessário. Porque num processo de empatia, eu não posso chorar mais, no sentido de que eu não estou conseguindo te dar suporte, porque eu também estou passada mais do que você. Mas eu não posso ser insensível de tentar ficar com frases, né, positivas que não fazem sentido naquele momento, sendo que é uma situação muito séria, muito grave. É preciso validar mesmo, Isso, né? então é preciso a gente estar naquele momento e é nesse olhar que eu sigo. Então existem situações que são fortes Sim, demais e que a gente precisa sentar ao lado e dizer: eu também não tenho a solução, mas eu estou aqui com você. Sim. E a gente vai sim. pensar junto no melhor caminho. Eu estou aqui meio que rindo porque eu fico imaginando para Cris, ó, você precisa ter empatia, mas não pode se envolver. É E fica imaginando na muito cabeça da pessoa, complicado. como? Como? Como que não me E que envolve, foi né? muito isso que aconteceu em muitos momentos, né, com várias pessoas, porque né, trouxeram esse cenário. E semana passada até teve um congresso que eu participei e teve uma psicóloga que me ajudou em um processo, em uma época, que foi meu primeiro contato, e eu dei esse feedback para ela, porque eu consegui evoluir nesse sentido de hoje não chorar mais, porque um dia eu já chorei mais. Num dia eu fiquei desequilibrada de ter que me retirar um pouco. E ela segurou na minha mão e me trouxe essa consciência de Gi, não tem como não se emocionar. Faz parte. E é sua primeira vez, é seu primeiro momento. Então, você está vivendo isso, não se sinta que você não serve. Que foi o que eu agradeci para ela. Eu falei, naquele momento que eu, às vezes, chorei mais, eu não fui excluída com o olhar de você não serve. Para trabalhar com esse ambiente, você precisaria ser mais forte. Não, ela me conscientizou do que eu poderia evoluir, mantendo a minha essência, que foi aquilo que eu falei no começo. Eu Que continuo sendo uma bom. pessoa sensível, mas sabendo que uma sensibilidade no equilíbrio de ajudar, Saber não de usar, né? saber usar. Saber usar Ter muito sensibilidade, bom. ser forte. Sim. O último podcast que nós tivemos aqui, a Elisângela, ela contou algo que eu achei, assim, um absurdo, a falta de empatia desse hospital. Ela não falou qual, também não contaria aqui, mas, assim, eles contaram que eles perderam um filho. E no momento da recuperação dela, colocaram ela em um quarto,
junto com a mãe que acabou de ganhar bebê. Mas na rede pública, eu acredito que a maioria é assim. Ah, poxa, Sim. cadê a sensibilidade? Mesmo sendo na rede pública, se Uhum. tiver um gestor, alguém que coordene Isso. ali, ele consegue separar. Ainda que coloque um biombo, alguma É. coisa. Mas olha a falta de empatia. É Ela acabou de perder o verdade. filho e colocam ela de frente com a mãe que acabou de ganhar um filho. O que é isso? Tipo, isso é desumano, assim, É, sabe? é verdade. É É, desumano para ambos, né? Tanto para aquela que conseguiu, né, o bebê e tudo mais, para Sim. aquela que perdeu também. Isso mesmo. Eu acho que independente, né, de qual seja aí o modelo, né, do negócio, acho que a sensibilidade do gestor faz tudo, né, valer a pena. Porque às vezes vocês veem muito isso, né, de, mas você não consegue, fulana, fazer isso ou aquilo, né? Eu tô aqui com o meu familiar que precisa muito de uma cadeira de rodas. Você consegue pegar para mim? Eu não posso levantar. O meu gestor disse que eu tenho que ficar sentada aqui. Então, às vezes vem muito de um olhar, de uma diretriz de que você tem que seguir processo. E é uma outra coisa que eu aprendi também, que eu direciono, inclusive, né, um dos pilares dos treinamentos que eu aplico. Cortesia acima de tudo. A cortesia vai ser o que vai direcionar a sua ação, não vai ser o processo. Se chegar numa situação que, como essa, né? Mas a gente direciona, óbvio, as coisas precisam ter regras, mas que ela está passando por cima de um modelo de cortesia, você faz cair, porque a cortesia em primeiro lugar. Não é meu, eu não posso levantar para pegar ali a paciente. Não, você vai levantar, você vai ajudar, você vai auxiliar, porque cortesia é algo que não se substitui por nada. É verdade. Falando ainda de envolvimento, né, de cortesia, teve alguma história marcante assim para você, que faz você até hoje assim se lembrar, nossa, como fez diferença esse acolhimento, sabe? Tem alguma história assim específica? Tem duas que eu vou tentar completar uma na outra, assim, né? Eu conduzi um caso, né, de uma paciente que teve uma questão na qual ela era oncológica também e que, diante de todo esse processo, né, ela veio a falecer e eu acompanhei todo esse processo. Então, eu a vi, né, numa situação que não estava adequada, mas que ela ainda sentava, que ela falava, que ela depois ela parou de falar, que ela só escrevia, dizendo que queria ver o filho pequeno. E na época eu tinha uma filha muito parecida, que foi essa aí que casou com o momento que eu chorava mais, né? E que me marcou muito de ver esse olhar de como a gente pode, né, aproveitar os dias com os nossos amados, com os nossos queridos, porque a gente não tem idade, né, para acontecer algumas situações. E aí, vindo de uma fala também de um paciente, que talvez o Dan possa até lembrar, porque me marcou muito também isso, e ele participou um pouco dessa época, que ele trouxe muito assim: eu hoje, numa segunda-feira, se me der vontade de comer pizza, eu vou comer pizza. Porque às vezes a gente tem mania de falar assim: mas segunda-feira eu vou lá encontrar com a minha amiga, tomar um café, um chopp. Dia de conversar com a amiga é sábado. Dia de conversar com as pessoas, de aprender e de viver, é o dia que dá vontade, é o dia que tem que ser. E isso eu levo para o trabalho, né, para que a gente possa também sentir ali com os nossos, né, colaboradores. É dia de a gente conversar, ter um happy hour, tomar um café à tarde, é numa sexta. Não, se surgir uma situação que é numa terça, numa segunda, assim a gente vai conduzir. Então, acho que dessas situações que os pacientes ensinam muito, o que mais me marcou foi aprender a viver cada minuto, a cada momento, valorizando e cuidando de nós como pessoas, porque os momentos eles são muito rápidos e a gente não sabe que situação vai acontecer para a gente poder, né, viver. Que, né, trazendo um gancho dessa parte da oncologia, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. É E que verdade. na nossa pressa doida, né, de falar, não vejo a hora de chegar domingo, não vejo a hora de chegar segunda. A única coisa que está acontecendo é que eu estou mais perto desse dia, que é a certeza que eu tenho. Então, vamos viver o hoje, o agora, e parar com esse negócio de que, não vejo a hora que acabe o dia para eu ir embora, não vejo a hora que chegue sábado. E a gente está sempre desejando o futuro no sentido de não viver o presente. Então, é uma coisa que me marcou muito e que eu aprendi muito a ressignificar e a viver melhor. A gente trabalhou, eu pelo menos trabalhei bastante tempo nesse ambiente hospitalar, não estou mais, só indiretamente numa mesma rede e tal, mas não na parte de hospitais. Mas era legal quando a gente fazia esses trabalhos, tal, eu tinha contato com o paciente, a gente colhia alguns depoimentos também do paciente,
E nós víamos pacientes oncológicos, pacientes em estado terminal, pacientes que se recuperaram, se curaram e tal. E a gente começava a refletir sobre a vida, porque a gente murmurava muito da vida, tal, e etc. Eu E não você duvido. vê as pessoas naquele estado e felizes, ou contando, você vai aprendendo e vai falar, poxa, que nem ela disse, eu vou chegar hoje, vou abraçar meu filho hoje, Sim, vou visitar minha mãe, meu pai, vou visitar hoje. Que nem essa semana. Essa semana eu passei lá na minha mãe. A mãe mora um pouco distante de mim, assim, tipo. Mas se eu quiser, eu passo lá todo dia. Que o trabalho, a volta do trabalho é por lá. Então eu passei lá, fui lá, só falei: Oi, mãe, tudo bem? Dei um abraço, fiquei 5 minutos com ela e fui embora pra minha casa, né? Porque à noite já tal. Assim, pra mim foi bom. Eu acredito que pra ela, o filho chegar e uma visita de 5 minutos faz total diferença. com Então a gente tem certeza. que viver hoje. Posso falar assim, não, semana que vem eu passo lá. Pode ser que semana que vem Não minha mãe não dê. esteja comigo e tal. Esse contato com as pessoas, né, precisam acontecer muito. Eu tenho como costume, né, assim, nos call centers, onde eu trabalho, de todos os dias, né, passar cumprimentando eles na hora da chegada, corredor por corredor, falando bom dia. Se trocou de horário lá da tarde, eu percebo, né? Você dá boa tarde, né? Não sei o quê. E a hora de ir embora também, e agradecendo, né? Então, quando as pessoas falam tchau, tô indo embora, obrigada, de agradecer e saber a gente ter esse contato, porque às vezes a gente, né, entra em loucura de agenda, de reuniões. Isso nada vai resolver se a gente não tiver esse contato com as pessoas. Então, acho que o tempo de, de gratidão, de emoção com as pessoas, de relacionamento, nada paga a gente viver, né? Então, é A bem gente aprende importante muito. a gente aprender isso. Teve alguma. Só uma, eu não, Pode, não, nem tô pode ficar seguindo à aqui, mas vontade. é que eu fiquei curiosa. Teve algum atendente que desistiu, falou: Nossa, não consigo, não é pra mim, não dá trabalhar nessa área, né? Não é questão da telefonia mais, é questão do ambiente Uhum. hospitalar mesmo. Tem algum atendente seu que aconteceu isso? Bom, assim, de desistir realmente, assim, não, mas existem pessoas que sim trazem esses cenários, né? Nesse último momento mesmo, a gente teve uma colaboradora que ela recentemente perdeu a mãe, né? Por conta do câncer, e que ela viveu nesse momento de deixa eu aqui pensar um pouco, deixa eu aqui ressignificar. E a gente conversou muito, né, de entender, são gatilhos para você, porque você vai reviver isso a todo momento. Mas a pessoa começou a entender isso como um propósito. E na recepção a mesma coisa. Entrevistei pessoas esses dias que a gente contratou e que trouxe a mesma história. De que eu perdi a minha mãe para o câncer, mas eu entendo o quanto é ter um propósito em eu continuar vivendo isso. Então, assim, acho que quando a pessoa tem essa maturidade também de dizer, não, não é para mim, realmente, né, acho que é bem digno de entender e seguir. Mas, graças a Deus, assim, nas minhas experiências, todas as pessoas trouxeram como desafios, porque não é fácil. Não adianta dizer Sim, assim que em todos os momentos, né, eu vou achar, nossa, que legal, eu sempre imaginei viver uma situação desafiadora dessa. Não, mas acho que aí é onde está o ponto, de eu parar e pensar e falar, eu quero continuar. Que é o que eu penso e falo todos os dias sobre atendimento. Existem desafios, existem atividades, talvez também que eu não goste muito de fazer, mas que o propósito é maior do que isso, que é servir, que está cuidando, que é desenvolver pessoas, quer saber que tem gente que lembra de mim que nem eu lembro mais, porque foram tantos que passaram, e a gente encontra por aí, às vezes eu, oi Gi e tal, eu conheço, mas eu não lembro de qual call center foi, porque já Aonde foram foi? tantos, tantas pessoas. mas é muito gostoso saber que você faz parte da vida de pessoas, como na minha tiveram inúmeras pessoas que fazem parte, né? Muito importante. Muito bom. Perfeito. Marcou, né, a experiência do cliente. É, a gente fala muito sobre isso. E você falou algo bem bacana, até inédito aqui, que pessoas que transformaram a dor em propósito. Sim. É porque eu Legal. acredito que a pessoa entende como propósito que pensa, né? Eu sei da dor, eu entendi, eu estive aí, então eu preciso fazer alguma coisa para ajudar. Então acho que é essa forma que a pessoa começa a enxergar, né? Não, mas é assim, hoje, né, nessa
essa nova oportunidade que eu estou vivendo, né, de oncologia, todos nós que estamos lá estamos reescrevendo uma história da oncologia com esses pontos de experiências que vivemos, conhecidos, como profissionais, de que não foram boas nessa jornada para poder hoje fazer uma jornada diferente para esse paciente. E é o que a gente leva também no call center. Fala assim, o que você como atendente, né, um dia não gostou de viver, de ter, e que hoje a gente vai mudar essa situação. Então, acho que todas as lições que a gente pega, a gente tem que transformar elas no melhor para o próximo que vai vir, né? Porque vão vir novas pessoas, novas gerações, e a gente quer que a gente continue cuidando deles dessa maneira. Eu não esqueço uma palestra que nós vimos no hospital da rede que trabalhávamos, que a moça que estava dando a palestra abriu ali fez a abertura da palestra, dizendo que e se fosse um familiar seu, como você atenderia? Se fosse sua mãe tivesse adentrando no hospital, como seria o cuidado? Fosse seu pai, seu irmão, com certeza você atenderia com um sorriso no rosto. Com O toda certeza. paciente é seu familiar. Mas era esse gancho que eu ia pegar agora e você trouxe, né? Vou continuar. Que é isso. A gente precisa melhorar o processo da saúde, dos atendimentos, porque ser paciente não é uma escolha. Eu não escolho ser paciente, né? É uma coisa que vem à tona na minha vida, independente de eu escolher. Então, acho que até olhando, né, assim, o papel de cliente, paciente, tem um pouco dessa diferença, né? Eu escolho ser cliente em alguns lugares, em algumas situações, né, que eu decido comprar, fazer, enfim. Paciente, eu fui obrigada, entre aspas, a estar ali, a ser, né, daquela instituição. Então, a gente precisa ter esse olhar porque em algum momento talvez possa ser um de nós, de nossos familiares. E qual é o sistema de saúde que a gente está permitindo ter? Qual é o sistema de telefonia que eu estou permitindo que o meu familiar ligue e seja assistido nessa hora? Então, acho que entra nisso o propósito de fazer com que um dia, se eu for usuária, eu ter o que eu desejo, o que eu espero daquele atendimento. Quando a Bom. gente fala de experiência do cliente, logo vem na cabeça das pessoas aquele monte, aquela gama de termos técnicos, aquele monte, enfim. E aí as pessoas enxergam a experiência do cliente como uma complexidade maior do que é. Na prática, tem aquele marketing bonito. O que é experiência no cliente para você? Experiência do cliente para mim é agregar valor. Eu preciso sentir que agregou valor para o que eu tenho de interesse. E às vezes o seu interesse não é o mesmo que o meu, e nosso desafio como gestores é entender isso, porque às vezes você criar uma situação, né, algo que é relevante com um olhar, não vai agregar valor. Então, por isso que a sensibilidade que a gente tem que ter e a percepção, né, de cada paciente vai fazer com que eu agregue valor. Não adianta, né, hoje a gente tem indicadores, né, como o NPS, que é uma pesquisa que é feita, não é só olhar nesse olhar de respostas, a gente tem que estar atentos a situações, a olhares, a conversas. Às vezes o paciente demonstra ali o que é que agrega valor para ele. E o paciente oncológico é um paciente que a gente tem um relacionamento por maior tempo, né? Diferente de outros modelos que a gente tem um paciente que vai ali esporadicamente. Então a gente consegue criar um vínculo de entender a historinha, né? Saber o que é o Danilo, o que são os familiares, o que realmente agrega. Então, experiência do paciente para nós, acho que é vincular isso, agregar valor para ele. E que fazendo isso, eu consigo fazer com que ele fidelize. E o fidelizar, que a gente diz, entra no olhar de referenciar. A gente não indica, né, aquele serviço, aquele lugar, por mais simples que seja, a nossa manicure, você não referencia ela para alguém se você não confia, se você não acredita que ela vai fazer o melhor. Então, acho que esse cuidado, né, de agregar o valor para que ele possa ser o nosso boca a boca Sim. mais valioso que existe. Sim. E quando... Antes de você fazer a pergunta, eu vou cortar rapidinho, vou fazer um merchan pessoal. Ah, tá ótimo. Rapidinho. Pessoal, pegando o gancho aqui de experiência do cliente, eu criei um outro canal chamado Atendimento de Valor. O link vai estar na descrição do vídeo. Lá a gente vai falar sobre atendimento ao cliente, experiência do cliente, vendas, fidelização. Um canal bem bacana, de forma prática e direta, como a Gi explicou que é a experiência do cliente. Lá nesse canal você vai aprender muito.
Também no Instagram vai estar atendimento de valor 2.0. Vai estar tudo na descrição do vídeo. Quer aprender sobre como atender bem, como fazer o cliente perceber, como entregar valor ao cliente? Acompanhe esse canal, vai ser bem bacana, você não vai se arrepender. Pode ir, Cris. Tá Continua. muito youtuber, né? Tá? Muito. Muito YouTube. Bom, mas voltando, quando é agregado essa experiência, essa validação para o cliente, o que que você acha que muda na experiência dele? Você falou da fidelização também, mas o que mais que você acha que muda? Acho que muda, assim, ele entender que realmente ele se sentiu assistido, né? Ele se sentiu acompanhado. Já tiveram situações, né, de pacientes que os desfechos nem sempre são os mais favoráveis, é o que a gente espera, né? No sentido de, às vezes, acontece um óbito, acontecem situações que a gente não entende que era o desfecho que nós gostaríamos, ou até mesmo a pessoa, mas que ela referencia, que ela indica e que ela tem cuidado e fala assim, naquele lugar, né, eu tive uma situação muito difícil com meu familiar, né, por conta do quadro de saúde, mas me cuidavam, me olhavam no rosto, a pessoa era atenciosa comigo, os profissionais médicos, né, e assistenciais, eu acho que aí também pego essa parte, né, dos meus colegas hoje que também agregam muito e que tem muitos profissionais que muitas vezes, né, até rotulam, né, de tipo, mas às vezes os médicos não estão tão assim. Existem sim os médicos que atendem e que são muitos hoje, que têm esse olhar de experiência e que agregam com nós de atendimento, né? O time de atendimento não é o único que tem esse olhar. Então, o time assistencial também conduz as coisas de uma maneira muito melhor e que agrega para o paciente, né? Então, ele sai dali entendendo que eu ter sido bem assistido, eu ter bem cuidado, eu ter sido olhado, vai fazer com que eu lembre desse momento como um momento que não foi fácil, mas eu não estava só. Eu tive uma companhia, né, que me auxiliou nesse momento. Muito bom. Então, de fato, o que muda é a experiência A mesmo, experiência. né? Experiência. Muito bom. Tem uma diferença entre atender e resolver. Todo cliente, todo paciente, quando procura atendimento, ele quer que o problema dele seja resolvido, mas nem sempre vai ser resolvido. Explica pra gente a diferença entre atender e resolver. E quando não conseguir resolver, como vocês lidam com a situação? Eu acho que uma coisa bem primordial, assim, é a transparência, né? Então, em alguns momentos, vamos falar assim, de atender e resolver. Uma fila de espera, né, gigante ou um atraso de alguma coisa. Talvez a gente não consiga resolver aquela fila, né, ou aquele atraso por N motivos, né, em caso de cirurgia, em caso de atendimento pronto-socorro, mas a gente consegue atendê-lo sendo transparente e trazendo para ele, né, esse olhar. Então, olha, está acontecendo tal situação, tomar um pouco de cuidado com os diminutivos, né, inclusive no call center a gente fala muito dos minutinhos, vai demorar só alguns minutinhos, só alguns... É Gente, verdade. pela minutinhos, eu imagino 1, 2, 3, passou, né? Não, então assim, já virou 15 minutos, já virou, meu Deus, cadê os minutinhos? Então, ser realista. Então, a gente vai demorar um tempo para fazer tal situação, né? No caso oncológicos, a Clareza, né? gente tem que trazer isso, porque a gente tem o preparar do paciente, né? Todas as questões das bolsas, dos tratamentos. Então, acho que a transparência fica aí no meio desse atender e resolver e permitir que ele entenda e ele não fique insatisfeito, porque existem coisas que fogem e ele vai entender. Está atrasado sua situação porque teve um caso de emergência, situação X, Y, Z, e a pessoa vai compreender, porque entra o humano aí, né? E ele vai conseguir se sentir esclarecido. Perfeito. Sem Perfeito. enrolar. Sem enrolar. Sem enrolar o cliente. Sim. Agora, pensando em inspiração, qual que é a lição que você leva para a vida, assim, independente do canal de atendimento? Bom, o Deus já trabalhou muito comigo, assim, né? Sabe que eu tenho muito esse viés. Eu acho que, assim, a humildade é uma coisa que a gente precisa sempre, sempre. Em qualquer nível, qualquer cadeira que você esteja sentado, que você entenda que você é um ser humano tanto quanto a outra pessoa. Inclusive até na hora de falar, né? Eu aprendi muito, assim, que quando a gente está conversando com alguém, você vai fazer uma apresentação, são só pessoas que estão do outro lado também. Então, acho que esse viés da humildade é uma coisa muito importante e que tem os dois lados. A gente saber entender que eu não me coloco no papel de humilde, que assim, eu sou sempre inferior a você, ou, né, eu sempre entendo que eu também posso ser capacitado para ser
ter mais conhecimento de que você em alguma coisa, mas nem por isso eu me sobressair num olhar de arrogância. Então, acho que a gente tem que tomar esse cuidado, né, de seguir a vida e acho que isso é muito importante de ter me desenvolvido nesse sentido, independente da cadeira que eu sente, eu sempre vou lá na operação, pisar um pezinho, estar ali junto para a gente poder aprender e desenvolver, porque são eles que precisam do nosso apoio também, né? Qual que é a diferença entre atender um cliente e um paciente? Eu acho que esse olhar, né, um pouquinho do que eu falei, acho que o cliente, ele tem um olhar de que ele decidiu estar aqui. Então, acho que assim, tem um viés que pode ser um pouco mais simples, entre aspas, mas que não desmerece, mas que você vai conseguir atendê-lo com um olhar de que ele desejou você de alguma forma. Agora, o paciente, ele não tem um desejo de estar ali. Então, acho que o desafio para que a gente possa engajá-lo, fazer com que ele entenda ali a nossa proposta e a gente atenda ele da melhor maneira possível, é um pouco diferente e é isso que eu procuro fazer sempre, né? Uma pessoa que não escolheu estar aqui, se ela pudesse escolher, o único lugar que não seria era aqui comigo. Então, o que eu posso fazer com que esse momento seja o mais satisfatório para ela e que ela entenda que não foi um tempo que foi ruim? Eu acho que é por esse caminho. Não, legal. Sim. O que que você acha que nunca vai mudar num bom atendimento, assim, mesmo com tanta tecnologia, com tantas ferramentas, né, aparecendo? O que que você acha que nunca vai mudar, assim, no bom atendimento? Eu acho que o que nunca pode faltar é a emoção. Né? Então, assim, acho que as pessoas precisam entender que, independente, né, do que aconteça, a gente precisa sempre sentir o outro, né? A gente precisa sempre entender com o coração, né? Eu falo muito isso, às vezes sou até repetitiva, mas é porque é o meu dia a dia. Eu acho que a gente precisa aprender a sentir o coração das pessoas, a entender o que elas querem. E a máquina nunca vai conseguir sentir, ela nunca vai conseguir se conectar, porque a gente se conecta com as pessoas a partir de senti-las. E quando a gente conecta, a gente gera relacionamento e a gente permite que as coisas aconteçam. E é isso que acontece em de todas as cadeias, né? Tanto com o colaborador quanto com o paciente, a gente colocando eles, né, no centro das nossas atenções e permitir que haja uma colaboração para que a gente consiga fazer a melhor entrega. Perfeito. E toda essa sua experiência e essa bagagem, né, profissional, qual conselho você daria para uma pessoa que quer se destacar trilhando essa carreira que você trilhou? Bom, acho que seguindo assim o que eu fiz muito assim, uma das coisas é ser curiosa. Então, assim, eu sempre tive muita curiosidade de querer aprender, tive muito interesse, né? Acho que você precisa entender se te faz brilhar o olho, né? Se quando você levanta para ir trabalhar, mesmo que esteja nublado lá fora, você continua com desejo de ir, acho que é o lugar certo, o momento certo, mas se destacar e continuar e acrescentar sempre, acho que esse olhar de curiosidade é bem importante, né? Eu sempre tive muito isso. Como que faz? Por que que isso acontece? Eu tenho isso muito até com meus colegas enfermeiros, né? Trabalhei com biomédicos. Hoje eu tenho tendo muito contato com farmacêutico também, que eu não tinha. E eu sempre pergunto algumas coisas. Ou às vezes em alguma agenda que a gente tá, eu fico anotando e depois eu procuro saber o que significa aquilo para poder, acho que, sincronizar, porque acho que hoje também mudou muito isso. A gente antes vivia muito em cada um no seu quadrado, né? E para que a gente tenha uma jornada do paciente, a gente precisa se conectar. Não adianta cada um fazer o seu pedaço, porque é uma jornada. Se eu atendo bem, o assistencial não entrega alguma coisa, a farmácia e assim por diante, a gente não fez uma jornada. Então a gente precisa hoje se conectar e ter um mínimo conhecimento de cada área para conseguir agregar e fazer com que as coisas se conectem. Vou até complementar essa pergunta que eu fiz, lembrei de algo que fiquei curioso. Então, vou fazer uma pergunta, eu fiquei curioso desde o começo. Geralmente, o pessoal que está no call center são pessoas mais novas, que entram ali, Sim. até um trabalho de entrada, assim, a pessoa fala, vou começar no call center, depois eu trilho. Essa geração, você sente que ela é mais acomodada? Ou é uma geração mais reativa, uma geração que vai em busca de crescer, assim como você começou ali
né, como um atendente, mas você foi lá estudar, fez as suas MBAs, etc. Essa geração, você sente que é uma geração mais engajada ou mais acomodada em querer crescer? Acho que hoje, né, essa geração, eles buscam por coisas mais dinâmicas em alguns Sim. momentos, mas eu acho que tudo vem daquilo que realmente, né, eles estão almejando. Hoje, a gente tem um público bem diversificado, a gente tem um público de pessoas com mais idade que acrescentam demais também, por conta da experiência, por conta, né, da seriedade em algumas situações, mas não também, eu não excluiria os jovens, assim, porque acho que é de pessoas. E tudo muito vem, gente, acho que, né, como mãe hoje falo, do que a gente ensina para as nossas crianças, para os nossos filhos. Então, comportamentos inadequados de postura de profissionais, muitas vezes vem, talvez, do que eles foram ensinados ou engajados em casa. Talvez, você não precisa, porque eu já escutei em campanhas que a gente fazia, né, que a gente desafiava, tinha muito isso de, né, dar um iPhone para eles, e que alguns falaram, eu ganho um iPhone por muito menos coisa, sabe? Aham. Pra ficar Então, dormindo em casa com é, o telefone. então, já tiveram campanhas que a gente deu carro e a gente não Nossa. teve o engajamento que a gente esperava. E que aí foi que a gente percebeu também que não são objetos, né? São entender como a gente coloca as pessoas envolvidas na situação, que eu acho que aí mudou muito o olhar do call center. Mas depende muito de como elas vêm de histórico familiar. E hoje eu tenho essa diversidade que eu consigo lidar com todas, né, para que a gente possa engajá-los e fazer com que eles se desenvolvam. Conheci muitas pessoas que começaram e saíram, conheço muitas pessoas que saíram de uma PA e que hoje são profissionais médicos, assim, dentistas. Eu tive Muito colegas que bom, sentaram do muito bom. lado da mesma PA que eu e que hoje é um médico, é uma Que dentista, demais. são Legal. gerentes em áreas, né, profissionais. Então, como qualquer outro emprego, qualquer outra situação, é o que você deseja, é o que você quer que vai desenvolver a sua carreira. Assim como Muito tem uma galera bom. que tá há 10 anos também atendendo. Isso, E assim. assim, e tá tudo E tá bem. tudo bem. E tá tudo bem. Não é um cargo maior que o outro ou melhor. É o que você Se, deseja. exato, se ele tá ali 10 anos, com certeza ele deve ser o melhor atendente dali do lugar. E tá tudo bem. É Sim. isso, né? Eu escolhi ser o melhor atendente aqui e tá tudo bem. É que assim, a gente tem uma expectativa muito grande de que todo mundo tem que ser gestor, que todo E mundo tem que ser isso e aquilo. E não, as pessoas têm que ser o que elas querem deseja. ser. Sim. Ser feliz acima Até de porque tudo. se todo mundo for ser gestor, e quem vai ser os atendentes, então, né? Vai ficar É uma isso aí. falta E aí aí. a gente fica com esse compromisso também, né? Porque hoje a gente tem muito essa geração aí, né, desenvolvimento num olhar, né, de Y, que assim, eu não quero crescer para ser gestor, eu quero crescer para ser um especialista, para me tornar gerir de uma outra forma, mas sem ter pessoas, sem desenvolver pessoas, porque eu não nasci para desenvolver pessoas, eu nasci para fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. E assim como tem pessoas que estão com um atendente há um tempo X e que não, né, existem outras áreas também, que tem analista de qualidade, tem gestor de control desk, né, que fica no olhar de planejamento operacional. Então tem muitas outras coisas dentro de um call center também que é permitido e que talvez a pessoa não tenha aquele interesse, né? Tá Sim. vendo? Você trabalhou na época errada. Não podia nem almoçar, agora estão ganhando Sim, carro. é verdade. Não, Olha, não hoje mais. mas é porque, que nem ela falou, né? São incentivos mesmo. Lá tinha muitas campanhas para que a gente tivesse premiações e tudo 30 mais. minutos Eu de almoço. ganhei muita coisa, de verdade Folgas, mesmo. né? Acho que sempre é Sim, muito gostoso. bônus a mais do salário e tudo mais. Mas era muito bom, mas teve até, tipo, o pessoal ganhou premiações de viagens, cruzeiros, Sim, tal. isso aí. Enfim, já é muito É bacana. muito Eles bacana. sempre tentam incentivar, porque também não é fácil ficar só ali na PA e lidar com o Sim, cliente, não é fácil. tem que ter recompensa. Tem que ter uma recompensa, pelo menos para incentivar. É muito gostoso. Então, tá sendo muito legal ver a sua gestão, o jeito que você é apaixonada mesmo pelo que você faz. Então, entra para essa pergunta mesmo, assim, o que que você diria para uma pessoa que ainda não encontrou o seu propósito profissional? Qual é o teu conselho? Que ela olhasse assim o que ela deseja como jornada, porque assim, só um alvo, né, não é também encontrar o nosso propósito. O que você deseja viver ao longo dessa jornada? Porque quando a gente conquista uma coisa, né, nós somos seres humanos, a gente sempre quer outra. Porque às vezes você fala assim, eu quero ser um médico. Aí você conquista um diploma, eu quero uma especialização. Então, assim,
olha a jornada. Se ser médico para você é o seu propósito, né? Entenda que no caminho você vai viver inúmeras situações, né? De frustração, de desgastes, de entregas. Então, é entender que a jornada você está vivendo ela de maneira feliz, de maneira que você não altere esse sentimento. E ser feliz, não coloco aqui como sentimento, né? Coloco aqui como estado de espírito, porque Muito bom. eu sou feliz, mas tem dias que eu tô triste, tem dias que tem situações que não são tão boas no trabalho, mas que você entende que essa jornada está trazendo felicidade para sua vida e te agregando como pessoa, principalmente. Legal. Ela falou algo bem interessante, que tá tudo bem você também recomeçar, basicamente. Você tem muitas pessoas que insistem, né? Fala, olha, eu quero ser médica e começa ali, né? Faz 6 meses de faculdade, não tá legal É, e não desiste, termina a faculdade. Mas se você não tá gostando daquilo, não é pra sua vida, para. Eu tinha um certo preconceito com as pessoas que paravam a faculdade ou etc, tal, aí saindo, cara, não termina nada, essa pessoa não termina nada, mas não. Você começou algo, não gostou? Para. Não gostou? Para. E aí eu ouvi uma moça dizendo que em consulta com a psicóloga dela, ela disse o seguinte: o problema, a psicóloga disse pra ela, o problema é que a gente coloca muito peso nas nossas decisões e a gente começa a viver uma vida que não é a nossa. Isso. Então tá tudo bem desistir. Não, pegando a sua fala, né, Dan, acho que eu aprendi muito assim. A gente tem mania de falar assim: eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu não tenho que nada. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas, sabendo que algumas vão ter algumas consequências e que eu tenho que ser responsável por isso. Mas eu não tenho que nada, né? E eu levo muito isso para todos os colaboradores, no sentido, às vezes, né? Porque sempre tem, né, uma insatisfação com uma coisa ou com outra. Você tem que raciocinar e entender o quanto que isso está te ferindo, está fazendo com que você não esteja feliz, porque você não tem que nada. Você não tem que, eu não tenho. Não, você tem que fazer escolhas, porque nós somos livres. E arcar com as consequências, que talvez são algumas muito grandes, né? Que a gente vai ter que talvez se arrepender ou se repensar. Mas é isso, somos livres para decidir o que é melhor para cada um de é nós. verdade. Bom, é isso. Chegamos ao final do podcast. Foi muito legal. Muito Foi bom. muito. Eu fiquei Foi... impressionada. É porque, assim, ver alguém apaixonada pelo call center, assim, Tá vendo? Ó, Desafiador. minhas pra mim foi crianças. outro mundo. A Cris não estava tão apaixonada pelo call Não, center. não, de fato, eu gostei mesmo, assim, de verdade, foi meu primeiro emprego, eu era muito jovem, mas não era tão fácil, mas ainda assim foi muito bom. Como eu falei, as pessoas que eu trouxe pra minha vida, assim, fazem parte da minha vida até hoje, inclusive. Até semana passada eu falei com a minha antiga gestora. Nossa, tem anos que a gente não se vê, mas a gente tem contato ainda. E ela teve uma gestão muito parecida com a sua. Ela era realmente apaixonada, mesmo com os desafios. Ela sempre estava ali incentivando, trazendo a galera, tentando ouvir todo mundo, sabe? Então a gestão dela foi diferencial, assim, para nós, mesmo sendo desafiador. Acho que o estar próximo, né, faz toda a diferença sempre. Tá vendo, pessoal? Você viver o seu propósito, talvez as pessoas vão olhar para você com outros olhos. Falar, É e essa é a verdade. profissão? Tá maluco? Ser isso? Né? Ser aquilo? Não importa. Siga o seu propósito, viva ele intensamente. Se você gosta de fazer, seja o que for. Call center, desafiador. Muitas pessoas não gostam. É. Mas a Gi é apaixonada por isso. E é legal. E o que que você faz? Comenta aí pra gente saber o que você faz, o que você é apaixonado por fazer. E obrigado por nos acompanhar. Gi, obrigado por aceitar o convite. Um papo enriquecedor. Muito bom. Vai aqui inspirar muitas pessoas. Você falou de maneira leve, simples, tranquila, né? E assim, né, foi bem legal. Eu agradeço, gente. Acho que, né, é muito bacana ter tido essa oportunidade. Queria aproveitar só para citar dois nomes, assim, sabe, que foram bem importantes na minha vida, que foram gestores lá do início. E a gente se torna melhor porque a gente teve bons gestores, né? Com toda certeza. E João Oliveira, Eduardo Rocha, foram pessoas que me desenvolveram muito no começo de Legal. tudo. Tive muitas outras pessoas no meio do caminho, que se eu fosse falar os nomes aqui, iam ficar enormes, né? Eu esqueci alguns. Mas esses foram o do início, que me fizeram ter essa paixão, que me fizeram entender que é possível a gente conseguir por meio das pessoas e sendo humildes. E eu sigo, né? Sabendo que
em vão eu passar por tudo isso, né? Citando uma frase que eu gosto muito, nessa vida, se eu não tocar corações. Então, acho que da maneira como que eu fui tocada, eu desejo tocar outras pessoas e a gente fazer diferença no dia das pessoas. Todo mundo carrega tantas bagagens hoje, né? E que a gente possa tornar os dias delas mais leves. Muito obrigada pela oportunidade. Muito Não, bom. legal. E com Adorei. certeza você está sendo a inspiração de alguém É verdade, com nessa toda certeza. trajetória. Obrigada, E quem gente. sabe alguém cita o seu nome lá na frente também. É, exatamente. É certeza. Bom, é isso. Cris, obrigado. Obrigada Mais mais um uma podcast vez. sensacional. Muito bom. Número 12. Pessoal, sigam a Gislene. Eu vou colocar também ali o Instagram dela na descrição do vídeo. Siga ela, é uma pessoa muito bacana. Você vai ver o dia a dia dela, uma pessoa que é muito família, sabe? Uma amigona que eu vou levar pra vida. Já estou levando. Não foi por acaso que eu trouxe aqui. Eu não trouxe só porque é amiga, tá? Eu trouxe porque é uma excelente profissional, Sim. tá? Então, é isso. Não deixem de se inscrever no canal, ative o sininho e, por favor, comenta aí, indica mais algum profissional que você Sim. conhece. Talvez você não seja apaixonado por algo ainda, mas com certeza você conhece alguém que é apaixonado por o que faz. Então, Sim. indica pra gente, chama lá no Instagram, comenta no vídeo do YouTube, fica à vontade. Muito obrigado, Cris. Sim. Gi, novamente, muito Obrigada. obrigado. Obrigada a você, Em Dan. breve a gente vai estar com o nosso próximo vídeo. Então, Sim. siga a gente. As redes sociais, não esquece. @o Segredo no Café Perfeito. Podcast. Exato. Eu sempre falo, vai estar na descrição, mas é isso. @o Segredo no Café Podcast. É isso. É isso. Até mais e até o próximo vídeo. Obrigada, obrigada, galera. Obrigada, Obrigada, gente. Gislene. Obrigada de coração. Tchau, tchau. Tchau, fiquem com Deus. Tchau.